Olá, está no ar o Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E nessa edição, a nossa convidada é a fotógrafa Milena Áurea. A profissional iniciou sua carreira no fotojornalismo e hoje se dedica à foto aí na área artística, fotos de família e também de moda. E um destaque, ela também tem uma série de projetos experimentais dedicados aí a temas socioexistenciais. Milena, muito obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite. Vamos iniciar. Milena, você é formada em jornalismo aqui pela Unilago e tem pós-graduação em fotografia pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Isso. Como é que você, e quando, né, você começou a se interessar pela fotografia? Foi durante os estudos de jornalismo ou foi antes? Olha, foi um pouquinho antes, mas assim, pouquinho mesmo, porque eu entrei na faculdade, eu tinha 17. Então, assim... Super jovem. Com 17, eu não era tão madura. Eu acho difícil alguém com 17 anos ser muito maduro, assim, saber exatamente o que quer, né? E eu gostava muito de cinema. A minha ideia era fazer cinema. Olha só! Só que aqui não tinha, né? Mas a minha ideia era fazer cinema. E aí, na época, eu falei assim, bom, o que tem mais próximo de cinema aqui? E eu gostava muito da parte de fotografia. Falei assim, bom, tem jornalismo, tem publicidade, o que tem? Aí eu falei assim, bom, vou fazer jornalismo, Foi então. para comunicação, Fui para né? comunicação atrás de aula de fotografia e de cinema que tinha na grade, né? Que legal! Então, eu caí no jornalismo. Não era o meu interesse logo de cara o jornalismo. E foi uma coisa que eu fui aprendendo a gostar durante o curso. Mas, assim, que eu parei para pensar primeiro foi assim, o que tem cinema, o que tem fotografia? Que era algo que eu já gostava, mas era só hobby. Entendi. Não era nada profissional. Pensando no futuro, não. Nada disso. E me conta, assim que você entrou na faculdade, você já entendeu que a sua linguagem mesmo era a da imagem, a de contar essas histórias pela imagem? Sim, era já da imagem. Tanto que em outras aulas, em outras matérias, eu fugia. Telejornalismo, aparecer na frente da TV. Não. Eu queria estar atrás, né, nos bastidores. Eu queria estar produzindo a imagem, né? E aí, assim que você se formou, você já entrou no mercado de trabalho como fotógrafa? Assim que eu me formei, eu já emendei com a pós-graduação. Ah, olha só! Assim, eu cheguei a fazer alguns freelas, nada fixo, né? Nenhum emprego fixo, mas eu já comecei a fazer alguns freelas. Eu fazia estágio numa agência de comunicação também, na época da faculdade. Então, quando eu entrei no estágio, eu fazia outras coisas, escrevia também, mas eu sempre procurava, deixa eu fazer as fotos, deixa eu fazer o vídeo. Então, eu já fui ali buscando isso. E lá na pós-graduação, qual que foi sua linha de pesquisa? Lá, a minha linha de pesquisa era mais teórico, né? Mas lá eu estudava muito a semiótica da imagem. E era mais retrato que eu estudava. Só. Era mais retrato, não tinha nada a ver com jornalismo. Lá eu falei assim, bom, aqui é só fotografia. Então vamos por esse lado. Então vamos por esse lado. Então lá eu não estudei a parte de jornalismo. Não estudei, era mais retrato e era mais a parte de semiótica da imagem. Aí eu fiquei 1 ano e meio lá em Londrina. Eu acho que lá eu aprendi muito, tenho certeza que lá eu aprendi muitas coisas. Que na graduação tinha fotojornalismo também, tá? Mas lá eu pude conviver com outras pessoas com o mesmo propósito que eu. Pois é. E na época era gente de tudo quanto é lugar do país. Então tinha gente de Manaus, de Belém, do Sul, Ijuí. Tinha gente de tudo quanto é lugar. Então era muito legal isso. Conhecer pessoas de outros estados. Outros olhares, Outros olhares. Foi muito rico, assim, pra mim. E lá eu me apaixonei pela fotografia de espetáculo. Sério? Lá em Londrina. Eu conheci lá o Balé de Londrina. Sim, famosíssimo. Nossa. Eu até chorei. Fotografando. Trabalhando. Eu vi um espetáculo deles. Eu até chorei fotografando. Parece você não tinha loucura, né? Não, e você não tinha passado por essa experiência nunca. Não tinha passado. Mas aí lá tinha uma matéria que era de fotografia de espetáculo, mais voltada para esse ramo. E eu tive aula com o Emílio Luiz, que era
um dos pioneiros de fotografia de espetáculo no país. Eu apaixonei. Que bacana. Eu apaixonei. Aí você conclui lá esse trabalho muito mais voltado para a teoria, para o artístico, e volta para Rio Preto e cai no Hard News? Não, eu voltei para Rio Preto e aí em 2009 eu caí no FIT. Olha só! Aí eu falei assim, eu quero fotografar o FIT. Aí eu fui lá, novinha, bati lá, falei assim, eu quero, entrega o currículo, entrega um portfólio. Sempre tem uma seleção, né? Sim, aí eu entreguei o portfólio, que lá em Londrina eu fiz esse portfólio, porque lá eu tive outras oportunidades, lá tinha o Filo. O Filo também, que é um grande festival, né? Tal qual o FIT aqui, né? Isso. E aí, me aceitaram no FIT aqui. Eu nem acreditei, mas eu fui. Na época era o Pierre Duarte, Sim, eu trabalhei com o Pierre, o editor do FIT na época. Na época tinha um editor de foto. E aí ele me chamou, eu fui. E aí, tive essa experiência, né, no FIT, amei. Só que aqui em Rio Preto é um pouco difícil você viver disso, né? Para você viver de fotografia de espetáculo aqui, eu não conheço ninguém. Que faça só isso, né? Que faça só isso. As pessoas que eu conheço que fazem esse tipo de fotografia fazem outras também. Exato. Né? A gente tem que pagar boleto. Mas eu me apaixonei, só que não dava para viver... Só disso. Aí eu caí no jornalismo. Olha só. Aí eu tive uma oportunidade no Bom Dia. Na época? Na época. Deixaram eu ir lá, eu fui, sem trabalhar. Sempre metendo a cara. Sem vínculo. Meio louca, assim, mas sempre tímida, mas também vamos com medo mesmo. Eu sempre fui meio assim. E aí, dessa experiência, eu queria que você falasse das duas coisas. Como é que foi fotografar uma maratona teatral, ou como é, porque você fez outros anos também de FIT, né? Uhum. E como é que é depois entrar nessa maratona, que é o jornalismo diário, né? O jornalismo diário é uma loucura, né? Pelo menos logo de início, só que eu gostava. Que dá uma adrenalina, dava uma adrenalina muito... Era boa, né? Eu gostava bastante. Eu acho que eu me adaptei rápido até. Porque até na época o Sidney Costa era o editor. Uhum. E na época... rolou, assim, umas conversas, aquela coisa de tipo assim... surgiu a vaga, eu tinha feito freelas no Bom Dia, eu não era efetiva, eu tinha feito freelas no jornal lá, Cidade de Ribeirão, mas nada fixo, era temporário, ia para cobrir férias e voltava para Rio Preto. Mas eu nunca tinha sido efetivada num jornal. E assim... Sempre foi difícil, né? Hoje é mais difícil ainda. Pois é, mas sempre foi um mercado complicado, Era um mercado complicado de entrar, um mercado muito machista de entrar. Mas assim, pra mim eu nunca vi nenhum empecilho e fui colocando a cara pra bater. E o Sidney me ajudou muito. Olha só que legal. Tanto que eu lembro que na época, quando surgiu a vaga, outros fotógrafos tentaram entrar nessa vaga. E eu... bem dizer, era com menos experiência, né, na área. E rolaram algumas conversas do tipo, mas você vai colocar essa menina... A inexperiente, essa menina que não tem experiência, que fez pouca coisa. E aí eu lembro que vazou essa conversa e que o Sidney virou e falou assim, não, eu prefiro uma pessoa que eu consigo moldar, que eu consigo ensinar, do que uma pessoa já cheia de vício que não vai seguir a linha do... Agregar aqui o nosso trabalho, Isso. Né? Então, aprendi muito com ele. Então, assim, ele me ensinou muito. Ele não era uma pessoa que ficava segurando as informações. Ele passava as informações. Então, eu sou super grata a ele. Na época, a Maria Helena Covre, ela que abriu a porta para mim. Então, também eu sou muito grata a ela. E eles dois foram meio que assim... tipo pai e mãe no jornalismo. Para mim. Então, eu fui aprendendo e fui seguindo o jornalismo. E aí, conta pra gente, quais são as especificidades de trabalhar como fotojornalismo? Ou que tipo de olhar ou de timing você acha que o fotógrafo que está nessa área precisa ter? Para o fotojornalismo, uma coisa que eu aprendi era não desistir. Eu lembro até que eu tive uma editora lá em Ribeirão que ela falava assim, Milena, tá vendo essa pauta? Você tem que tirar leite de pedra. Não existe, mas vai acontecer.
Então, você espera acontecer. Então, eu acho que uma das coisas é paciência. E eu sou bem paciente, sou uma pessoa... Então deu tudo certo. Eu sou muito paciente. Então, assim, tem que esperar? Tá bom, vou esperar. Até a coisa acontecer. Ô Milena, e nesse período ainda de jornalismo, tem alguma história que tenha te marcado muito? Às vezes num tom mais emocional, às vezes a gente faz inúmeras coberturas, né? Vocês saem com inúmeras pautas para fazer no dia. Sim. Mas aquela que bateu fundo, ou por essa questão emocional, ou talvez por uma questão de perrengue, sabe? Nossa, olha, para eu conseguir fazer essa foto, tive que, né, esperar tantas horas ou solucionar questões ali que a gente nem imagina, né, no dia. Tem duas pautas que eu lembro bastante, assim, que se eu vejo a foto ou se eu lembro aqui de falar com você sem ver a foto, eu já fico meio assim. Agora, eu não sei que tipo de história é mais interessante para você. Tem a história que é muito marcante para mim da foto do Prêmio ESSO. Vamos falar dessa, que inclusive a gente tem para mostrar a foto aqui. A foto foi finalista do Prêmio ESSO em 2014, Isso. vencedora do 31º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo, né? Isso. E também vencedora, primeiro lugar, no Prêmio Arfoc, né? Isso. Conta pra gente. Tá, vou contar ela e depois eu posso contar outra história também. Aqui tá. Vou contar dela agora, já que eu já iniciei ela. Essa foto foi uma foto de paciência, de persistência. Na verdade, na época eu trabalhava em Ribeirão, né, no jornal A Cidade. Essa foto foi feita em São Simão, que é uma cidade próxima lá, não foi em Ribeirão. Mandaram a gente para lá falando que estava tendo um protesto de alunos na frente de uma escola. Cheguei lá, eu e a repórter. Nada. O que está acontecendo aqui? Nada. As crianças estão ali, a escola fechada. Nada. Eu falei assim, poxa, ainda assim reclamando, né? Perdemos tempo, Poxa, né? eu peguei o carro, vim até São Simão, pra nada. Perdemos tempo, né? Bom, vamos ver, vamos tirar leite de pedra aqui, vamos ver o que tá acontecendo, vamos fazer o que dá. E nisso, assim, eu vou fazer foto do quê? Da fachada da escola? Que coisa mais... Porque coisa que fotojornalista odeia, fazer foto de fachada, pelo amor de Deus. Na escola fechada, então, pior ainda, né? Sair 1 hora na rodovia para fazer foto de fachada, né? Aí eu falei assim, bom, vou fazer foto da fachada, dos alunos aqui na frente, você não pode identificar, porque é tudo menor de idade. Tá, beleza. E aí a gente foi conversar... Era uma história meio torta ali, que não deu para entender muito bem. Os alunos falavam uma coisa... A escola não queria falar. A gente percebeu que assim, bom, a história não está contada corretamente pelos alunos e a escola está escondendo alguma coisa da gente, né? Tá bom, vamos atrás, porque parece que tinham roubado um cartão de memória de um aluno no dia anterior e que chegou a guarda e a guarda bateu no menino dentro da escola. A gente pediu as imagens para a escola não passou, falou que não tinha. Então vamos atrás do menino, só que o menino não estava lá. Tá bom. E nisso tava assim, a Globo, a Band, a SBT, todo mundo lá na frente sem saber o que fazer. Todo mundo foi embora. Aí a gente que era mais, né, insistente, vamos atrás do menino, né? Era uma cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. A gente vai achar esse menino aqui nessa cidade. E a gente foi atrás e nada de achar o menino. Aí alguém virou e falou assim pra gente, não, a fulana que tá lá na frente da escola conhece a casa dele. Vamos voltar pra frente da escola. Só que quando a gente voltou pra frente da escola... estava acontecendo o que está na imagem. Então, assim, a polícia achou que toda a imprensa tinha ido embora. A gente tinha ido embora, só que a gente voltou. E a gente voltou e a polícia não viu a gente. E aí, a história que chegou até a gente é que as crianças jogaram pedra nos vidros da escola. Só que a polícia teve uma reação, e hoje eu posso falar com tranquilidade, porque hoje eu não tenho ameaça. Na época rolou uma pressão em cima da gente. A polícia exagerou bastante, ao nosso ver.
eram crianças, ninguém tava armado, ninguém tava... E aí que rolou uma certa agressividade da polícia, as crianças revidaram e aí a coisa ficou feia. E aí eu fiz essa foto, fiz na verdade toda a sequência, eu fiz toda a sequência. O policial pegando a menina pelo pescoço, erguendo ela, apertando o pescoço dela. Depois ela dá um soco na cara do policial. Depois ele joga ela no chão, depois ele imobiliza o braço dela, depois ele algema a menina de 13 anos e coloca no camburão. E a gente sabe, na época eu já sabia que... Todo um procedimento inadequado. Inadequado. Não pode algemar menor de idade se ele não está oferecendo risco à sociedade ou ao policial. Era uma menina. Tá, ela deu um soco nele, mas ele pegou ela pelo pescoço primeiro. E você estava onde fazendo essas fotos? Que eles não te viram? Do outro lado da calçada. Eles estavam na frente da escola, na frente da escola, na calçada da frente da escola. Tinha a rua, eu estava do outro lado, na outra calçada. E rolou spray de pimenta pro ar, rolou tudo. Nisso, a repórter entrou em desespero. Eu já tinha garantido. Eu olhei, tenho a foto, vamos embora. Na hora que a gente estava indo embora, a polícia viu a gente. Aí eu já entrei dentro do carro. Guardando material. Já tirei o cartão de memória, joguei embaixo do tapete, coloquei outro, porque eu falei assim, se eles vêm aqui, eles vão querer meu cartão de memória. Já deixa eu colocar outro. Coloquei outro no lugar. Porque se eles pegarem o cartão de memória, eles vão pegar outras fotos. Essa daqui eu tenho que garantir. Porque na hora eu já vi, não, meu coração estava aqui. Porque você vê polícia... Não, você vê a situação. Você vê a situação. Polícia batendo em criança batendo em polícia. Spray de pimenta. Você entra em desespero. A repórter estava chorando. Falei assim, você entra no carro. Vamos embora lá. Mas não sei o que. Entra e vamos embora. Vamos embora. Não... E aí eu peguei e fui embora, sentido rodovia. A polícia foi me seguindo. Só que eles não ligaram o giroflex, não ligaram a sirene lá. Então eu continuei. Eles foram me acompanhando. Falei assim, eu vou. Aí eu fui. E parei só em Ribeirão. Mas na rodovia eles não entraram, né? Porque aí já é polícia rodoviária, então na cidade eles nem entraram na rodovia. Aí essa foto... Bom, saiu toda a sequência na capa do jornal. O título era Violência. Que depois virou o título da foto, né? A hora que você inscreve nos prêmios, né? Isso. Aí virou Violência e tinha toda a sequência de fotos. Aí já veio a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, todo mundo ligando atrás, querendo comprar as fotos, porque... Ninguém mais tinha nada daquela história, né? Não. Em uma cidade muito pequena, todo mundo já tinha ido embora. E aí, na hora que saiu em tudo quanto é lugar... Aí a polícia mandou uma cartinha lá no jornal intimando eu e a repórter para dar explicações. Dar explicações. Aí a gente foi, mas assim, na hora eu falei assim, eu não vou enfrentar a polícia, eu não vou, porque... Mas você estava só fazendo o seu trabalho, Foi né? o que eu falei. Falei assim, olha, eu tenho as fotos, porque eles perguntaram, você acha que eles agiram, né, com violência? Eu falei assim, olha, eu tenho as fotos, tenho toda a sequência. Eu tenho certeza que o jornal não vai ter problema nenhum em ceder essas fotos para vocês. Se vocês quiserem, vocês levam as fotos e vocês olham o que aconteceu. Foi o que eu disse, né? Eles entrevistaram a gente separadamente e fui embora. Aí essa foto rendeu mais de ano as pessoas comentando e essa foi uma das histórias que me tocou muito pelo perrengue, pela aquela sensação de... O que eu faço agora, né? Coração na boca, porque foi muito tenso, né? E a outra que você tinha para contar? A outra é uma coisa mais emocional mesmo. A foto não tem grandes desdobramentos, mas... Eu fui num orfanato, em Sertãozinho, que era ali do lado. Perto de Ribeirão também, né? E aí eu nem lembro que tipo de matéria que a gente foi fazer lá no orfanato, mas a gente foi no orfanato para contar algumas histórias de crianças e tal. E teve um menino que ele era a minha cara. Ele era muito parecido comigo.
E na hora que eu tava indo embora, ele virou assim, veio me dar um abraço e falou assim: tia, me leva com você? Nossa, daquelas coisas que a gente não sabe nem o que fazer. Eu não sabia, eu travei. Eu travei, aí a moça lá que trabalhava lá no orfanato falou: não, ó, ela veio aqui só fazer uma matéria, ela trabalha no jornal, explicou pra ele. Ele devia ter uns 6 anos. Ela não pode te levar. Aí ele falou: mas volta aqui pra me visitar, então. Gente, aquilo ali me arrebentou no meio. Eu chorei a noite inteira. Das coisas que a objetividade jornalística não barra, né? Foi bem... Nossa, me pegou muito aquilo. Me pegou, porque ele ainda parecia comigo. Eu falei assim, gente... O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Quase que eu voltei pra buscar o moleque, mas não dava, né? Pelo meu estilo de vida, não dava pra... Eu morava sozinha, trabalhava muito. O dia todo? Trabalhava muito, muitas horas. Não ia ter condições de eu, na época, adotar uma criança. E foi uma coisa que me pegou bastante também. Milene, como é que você sai disso, dessa doideira? E aí você inicia um novo passo, um novo caminho na fotografia, né? Com projetos pessoais, autorais. Sim. Buscando histórias de amor para contar. Que necessidade foi essa? Porque o jornalismo não abarcava isso? Eu já não estava mais dormindo direito no jornalismo. Eu demorei a perceber que o jornalismo já estava muito desgastante para a minha vida. Para o que eu queria de vida, o jornalismo não me contemplava mais. Eu já estava com dificuldade para dormir, eu estava tendo crise de labirintite, do nada. Aí você vai no médico, no otorrino. Não é nada, né? É estresse. Eu falei assim, gente... E aí eu comecei a perceber que passou um pouco do ponto. Rolou ameaça de polícia, rolou ameaça de político. Também porque eu ficava no período da tarde e da noite. Eu entrava às 2 horas da tarde. Saía 10, 11 horas. E então, toda a sessão da Câmara... Você que cobria? Eu que cobria. Todo o protesto que tinha na frente da prefeitura. E era uma época complicada para Ribeirão Preto. Foi uma época que a prefeita caiu, né? Que a prefeita foi presa. De muita movimentação política ali. Foi muita. Teve muita coisa. Teve a Operação Sevandija lá na época também, que a maioria dos vereadores caíram. Eu não lembro direito, mas acho que 11. Era muita gente envolvida com coisa errada e tava rolando muita ameaça, tava rolando muita... E eu já não tava dormindo direito. Ai, sabe quando você para, você pensa, não, eu preciso... De um outro caminho aqui, Preciso né? de outro caminho. E minha família toda daqui de Rio Preto. Eu lá em Ribeirão, meu sobrinho crescendo, eu era louca pelo meu sobrinho, ainda sou, mas assim, ele Pequeno, né? Eu deixei ele pequenininho, eu voltava, cada vez ele tava maior. Falei, não, eu tenho que voltar para Rio Preto. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a explorar outras coisas. A parte de projeto pessoal, de projeto artístico, era uma coisa que eu sempre queria. Que era uma coisa que antes do jornalismo eu já buscava, Entendi. né? Na pós-graduação, na parte de fotografia de espetáculo, eu já gostava, eu já buscava. Então eu falei assim, vou voltar para Rio Preto e lá eu vou construindo outra história. Foi por aí mesmo. Que bacana, deu super certo. Deu certo. Eu vou começar por um desses caminhos, tá? Certo. A questão das fotos de família. Sim. Né? De gestante, batizados, casamentos. Como é que foi isso? Precisou de algum tipo de acerto ali no seu olhar, de sair do hard news e vir parar nisso? Então, você sai de algo que é do objetivo e vir para um lugar que você precisa ter intimidade com o fotografado? Sim. No jornalismo, por incrível que pareça, tinha muito hard news, muito. As coisas iam acontecendo. Só que o jornal que eu trabalhava, eles tinham muito, na época, um olhar um pouco diferenciado, que eles sempre buscavam histórias. Então, assim, tinha o hard news,
mas tinham as histórias também. E eu já me destacava na época no jornal pelos retratos. Olha só! Então, quando tinha fotografia que precisava de um retrato com uma iluminação um pouco melhor, uma coisa mais trabalhada, eles me mandavam. Sabia que ia ter Isso. de acordo com aquela linguagem ali. Isso. Então, eu já fazia no jornalismo mesmo, eu já fazia um pouco de retrato. Obviamente que é muito diferente de fotografar uma gestante, de fotografar uma família, é diferente. Mas já é um caminho, né? Pelo menos a parte técnica eu sabia. Eu tinha que afinar o approach, né? A parte de conversar, a parte de tirar sorriso da pessoa, que eu acho que era o mais difícil e diferente. É que na época, no jornalismo, eu fotografava pessoas que não queriam ser fotografadas. Exato. Depois eu mudei para pessoas que queriam ser fotografadas. Então, assim, eu fui aprendendo com o dia a dia mesmo. Que legal. Quero falar um pouquinho do projeto Eu Sou. Sim. Uma exposição fotográfica que foi contemplada pelo Prêmio Nelson Seixas em 2020. Um manifesto pelas mulheres. Uhum. De onde veio essa ideia, né? O que foi o start para esse projeto? Então, feminista desde sempre, né? Sempre encontrando algumas dificuldades no meio do trabalho. As coisas sempre acontecendo, né? Na fotografia, a gente olhando, não podendo fazer nada. Aí eu falei assim, eu preciso fazer, já que temos o Prêmio Nelson Seixas e todo mundo falava, Milena, faça. Um grande incentivador meu foi o Jorge Teixeira. Milena, faz, Milena. Ele incentivava todo mundo, né? Você sabe escrever, Milena. Você sabe escrever, faz um projeto. Eu falei assim, então, mas eu queria tanto fazer um projeto sobre mulheres. Ele falou assim, faz. Eu falei assim, mas eu nunca vi o Nelson Seixas premiar retrato. E eu queria retrato. Faz, vai que dá certo. Eu falei assim, vou tentar. E aí eu queria muito falar sobre mulheres e dar voz para essas mulheres, para todo tipo de mulher. Que na época eu pensei na minha cabeça, né? Que existem diversos tipos de pessoas, né? Mas eu quis retratar com diversidade, sabe? De corpos. De corpos. E aí eu falei assim, preciso de diversidade. Vamos atrás. O mais difícil foi achar as pessoas, porque eu queria, além de tudo, um projeto de nu. Porque eu não queria que a roupa influenciasse no que a pessoa estava vendo. É a pessoa livre. Era isso que eu queria e eu queria essa diversidade no meu trabalho. O mais difícil foi achar as pessoas. Deixa eu beber água aqui. Que topassem, né? Participar do projeto. Que são mulheres, são fotos de nu e não... Muito essa questão da natureza também. Sim, né? porque eu queria o mais natural possível. Tanto que, assim, quando eu conversei com elas, eu falei assim, não é só o nu. É o nu sem maquiagem, sem acessório, sem alteração, o mínimo de alteração possível. Então, assim, até assim, eu falei, se tiver de esmalte, tira. Eu quero o mais natural possível. E no meio da natureza, para dar essa representatividade para a mulher selvagem, a mulher o mais natural possível. E também algo que eu gosto, que tem a ver, que eu tenho identificação, eu gosto muito. Eu, quando viajo, eu gosto de ir para cachoeira, eu gosto de... É o seu ambiente, o meu ambiente, eu me sinto em casa, eu me sinto à vontade. Então, eu busquei essa diversidade. E eu acho que, assim, desses projetos todos que eu fiz, foi o que mais tocou as pessoas. Só? Tanto que tem uma das fotografadas, e muita gente que eu fotografei eu nem conhecia, nunca tinha visto na vida. Porque eu falei assim, eu preciso de uma pessoa X. E aí foi por meio de indicações? Fui procurando, fui perguntando, fui atrás. Até eu queria uma pessoa com deficiência, eu fui atrás de todos os projetos, Olha, foi muito difícil. Porque
são pessoas que já são muito deixadas à parte na sociedade, né? Eu até encontrei uma que queria muito. Ela falou assim, nossa, eu queria muito e tal. Só que ela falou assim, eu acabei de chegar na gerência do meu trabalho. É um trabalho que é super cabeça fechada. Se eles virem isso, não vai dar certo. Eu falei assim, então é melhor... Deixa pra lá, né? É melhor não participar, porque assim, eu já tinha destinado... No projeto você tem que colocar tudo certinho, tudo que você vai fazer. E eu já tinha destinado uma verba para patrocínio de post na internet. Então, ia rodar. Ia aparecer. Então, eu falei assim, é melhor não. Porque vai ter a exposição. Na época, foi antes da pandemia que eu escrevi o projeto. Então, na época, era para ter a exposição presencial também. E aí, depois, no meio do caminho, a gente teve que mudar todo o projeto pro digital. Da dificuldade de encontrar os participantes, mas que teve um resultado que tocou muito o público. Tocou, né? Lembrei o que eu ia falar. Uma das participantes que até hoje virou cliente, virou amiga, que eu nunca tinha visto ela na vida. Ela era uma pessoa obesa que emagreceu, acho que 57 quilos. Muita coisa. E ela quis participar porque era um momento novo da vida dela, porque na época eu estava procurando uma pessoa com deficiência, eu procurava corpos diferentes. E aí ela viu que eu postei em algum grupo, ela veio falar comigo, ela falou assim, olha, eu não tenho deficiência, mas eu era obesa, eu emagreci pra caramba, e eu assim, eu tô naquela fase que eu tô cheia de pele e tal, eu tô precisando me ver com outros olhos. Durante o ensaio, ela começou a chorar de felicidade. Na hora eu travei também, eu falei assim, do nada, né? Aí ela veio, me abraçou depois, ela agradeceu, porque assim, foi uma experiência que ela não tinha tido. E é louco, né? Seu trabalho tocando as pessoas de uma forma que você nem imaginava. Não, eu não imaginava, eu só fui fazendo. E aí as coisas foram acontecendo, eu não sabia que ia ter essa dimensão toda que teve para as pessoas, sabe? Muito bacana. Depois, em 2022, vem o projeto Entre Nós, Desafios de Ser Mãe Solo, uma proposta também contemplada pelo Prêmio Nelson Seixas. E o que provocou esse trabalho? Você segue falando de mulher, você segue falando do feminino, né? Sim. Mas por que você chegou nas mães? Primeiro que eu queria continuar falando dessa temática da mulher. E eu via muitas amigas. Não é o meu caso, eu não sou mãe, nem mãe solo, mas eu tinha muitas amigas mãe solo que tinham e têm uma dificuldade enorme de ter um momento delas. Então eu precisava abordar esse tema, eu precisava falar sobre isso. E até uma coisa que você comentou comigo antes da gente entrar em gravação, que foi... falar sobre não só fotografia nesses projetos, mas eu comecei a abordar o vídeo também. Exatamente. Os dois projetos têm desdobramentos em vídeo, né? Eu tenho 3 projetos sobre mulheres. Todos têm o desdobramento. Todos têm. E é uma questão que você está investigando? Por que você vê essa necessidade? Eu gosto bastante de vídeo também. Eu amo fotografia. Mas eu acho que tanto a foto quanto o vídeo, eles são muito parecidos, mas eles têm objetivos diferentes para mim. Então, tem coisas que o vídeo alcança que a foto não, e tem coisas que a foto alcança que o vídeo não. Então, desde o início, eu comecei a colocar o vídeo também. Todo mundo me conhece pelas fotos. Se você falar do meu nome, é fotografia. É verdade. Mas eu sempre tô querendo colocar um pouco de vídeo, né, nesses projetos, porque eu acho que tem essa necessidade também. Tanto que o primeiro projeto a verba era maior, então eu pude investir mais. Então eu coloquei o primeiro projeto também totalmente adaptado. Então a pessoa que é cega tem o audiobook. O audiobook não, o audioguia. Tem o audioguia das fotos. Eu contratei uma narradora para descrever todas as fotos. Então, assim, a minha ideia sempre foi chegar no máximo de pessoas possíveis. Então, assim, tem a foto, mas vai ter o vídeo também.
alguma coisa vai agregar no vídeo também. Foi mais por aí que eu fui pensando. Que bacana. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre Light Painting RP. É Sim. um trabalho onde você usa a luz, né, para criar rastros e grafismos nas fotos. Sim. Conta pra gente como é que isso funciona, porque a gente vê a foto, Sim. tá lá a pessoa que foi fotografada na sua pose e tem uma interferência de luz atrás dela ou passando por ela. Como é que você faz isso? E você faz todo esse trabalho sozinha? Sim. A ideia era fazer sozinha, tudo. Tecnicamente falando, você precisa de um tripé para pôr a câmera. Ok. É a base. Porque não dá para você ir lá fazer a luz e tá ali atrás da câmera. Então, eu programava a câmera para bater, programava, né, a exposição da câmera, tudo certinho, colocava no tripé, tinha a pessoa ali a ser fotografada, então eu ia com uma luz atrás dela para fazer os grafismos. E que luz é essa? Era um LED. Nesse projeto, eu usei um LEDzinho desse tamanho, eu comprei um LED que eu conseguia mudar as cores. Sim. Então, tinha o branco, mas eu conseguia mudar para outras cores também. E era só eu e o LEDzinho, mas para as pessoas que se interessam, dá para fazer com outras fontes de luz também. Nesse caso, eu usei um LED pequenininho, mas se a pessoa tiver outras fontes de luz, outras coisas que emitem luz, também dá para fazer. E aí, como é que é basicamente um trabalho de longa exposição ali? Isso, é um trabalho de longa exposição. Porque você basicamente desenha com a luz, Isso. né? Eu deixo a câmera, é como se fosse assim, eu deixo a câmera capturando, né, a imagem por mais tempo. Então, o clique dela é mais demorado. E enquanto ela está capturando, eu vou fazendo o desenho. E aí, no caso, a pessoa que está sendo retratada tem que ficar muito paradinha. Foram muitas tentativas, muitos erros e alguns acertos. E como que não registra você nas imagens? Eu tava desse jeito que eu tô, toda de preto, procurando fazer as fotos de noite. Ok. Toda de preto, porque aí se aparece menos. E como, a depender, em algumas fotos eu apareci, em algumas não. Então, as que foram para exposição foram as que eu não apareci. Entendi. Mas aí eu tentava ou me esconder atrás da pessoa, tá num ângulo que eu me escondia, ou então eu passava rápido com a luz. Então, esse meu passar rápido... Nem pega, nem registra. Não me pegava. Que bacana. Que nem até eu separei aí pra você ver, né? Pra mostrar pro pessoal uma foto do Profeta. Exato. E nessa foto, você pensa assim, como que ela não apareceu? Mas é que eu passei muito rápido. Passei correndo mesmo. Ai, não registrou. Quem me via fazendo a foto, não entendendo nada, pensava, louca, né? Tá correndo aqui com uma luz. Mas aí o resultado foi esse. Que bacana. Agora, Milena, eu queria falar um pouquinho sobre as fotos de espetáculo, foto de palco. Tem Sim. muitas suas sobre peças de teatro. Você mesmo citou da dança, que foi super tocante para você, né? Como é que é fotografar palco? Que tipo de cuidado você precisa ter para não interferir ali, né? Naquele... Sim. Shows é mais fácil. Mas Sim. num teatro, por exemplo, uma peça de teatro, todo mundo em silêncio, no escuro, né? Como que tem que ser essa posição do fotógrafo para não interferir naquela obra e, ao mesmo tempo, garantir suas imagens? Eu acho que o maior desafio é ficar quieto mesmo. Eu já sou uma pessoa mais quietinha. Eu sou mais silenciosa, eu sou mais quieta, eu sou mais calma. Então, às vezes, a pessoa nem vê que eu tô ali. Porque eu entrei, eu fiquei ali, a pessoa nem viu. Eu acho que antes de você fotografar determinado espetáculo, se é um espetáculo, assim, teatro comum, é uma coisa. Mas, por exemplo, o FIT tem diversos espetáculos que não são num teatro comum. Não é no convencional, Não é no né? convencional. Ou é num lugar, ou é numa arena montada. Então, assim, eu sempre chego antes e converso com a produção do espetáculo para perguntar qual que é o melhor lugar para ficar, o que eu posso fazer, se eu ficar aqui eu vou interferir ou não. Então, eu procuro conversar antes com a produção do espetáculo para eu não interferir muito. Não atrapalhar no andamento. Não atrapalhar, coisas, né? E assim, escolher um lugar para ficar, você vai ficar do início até o fim.
Não adianta você querer sair, dar uma volta, pegar outro ângulo. Não, você tem que escolher um lugar que você sabe que vai ser legal. Que vai ser legal, que vai render imagem para você. Só que você tem que fazer o mínimo de barulho possível. Antigamente era mais difícil ainda, porque as câmeras mais antigas... Fazia muito barulho. Fazia muito barulho. Então, assim, monólogos, muito difícil de fotografar. Peças muito silenciosas, sem trilha, muito difícil de fotografar. Então, assim, você esperava o momento da fala para você fotografar. Hoje eu já trabalho com um pouco mais de tranquilidade. Primeiro que hoje eu já tenho mais experiência, né? Segundo que hoje a minha câmera eu tiro o som totalmente. Então, se tá um silêncio absurdo, eu tô ali clicando, ninguém nem tá vendo. Percebendo. E me fala uma coisa, o que é um bom espetáculo para fotografar? É aquele espetáculo que transborda emoção? É aquele espetáculo que tem uma luz boa? É aquele que tem uma interpretação boa? O que rende para o fotógrafo? Se tiver o melhor dos dois mundos, é melhor, né? Se tiver uma boa interpretação junto, né? E tiver uma iluminação maravilhosa, eu acho que é o ideal para fotografia. Porque a fotografia de espetáculo, você depende do outro, né? Você pode fazer fotos lindas, mas você depende do outro. Sem poder dirigir, inclusive. Você não pode fazer nada, você depende de quem tá ali, né? Mas a iluminação, para mim, é primordial. Uma iluminação boa. Que aí já ajuda bastante, Nossa, né? Quando dá para você ainda explorar diversos tipos de iluminação, poxa, melhor ainda. E qual que é a sua impressão? Enquanto você fotografa um espetáculo, especialmente teatro, você consegue acompanhar o que tá rolando? Tipo, uma espécie de assistir? Não, mais como que é ou essa menos, relação? mais ou menos. Às vezes, sim, tem espetáculo que sim. E tem espetáculo que eu não consigo acompanhar muito, não. Porque você fica acompanhando aqui, né? Com o olho no visorzinho. E na possibilidade, né? Na hora da luz. Eu fico praticamente a peça inteira aqui, ó. Esperando. O meu jeito de fotografar espetáculo é esse. Eu fico esperando. Que bacana. É esperar mesmo, né? Mas... O que você perguntou mesmo? Ia te perguntar se disso tudo que você já fotografou, dos feats que você fez, o que você destacaria? Se uma peça que foi legal, que rendeu belas imagens, daquelas que você, a hora que a gente pensa, você já sabe onde buscar, você já lembra que rendeu, que você acha bacana? Olha, eu até separei para você uma peça que chama Guará Vermelha, que foi do último feat. 24, né? 2024. Isso, foi do último. Que na hora da reunião, até na reunião com os fotógrafos, falaram assim, e a peça mais longa vai ficar com a Milena. E aí eu pensei assim, poxa vida, será que eu vou ter que ficar esse tempo todo em pé? Acho que 3 horas de peça. É desgastante, fisicamente. Mas não, eu fiquei sentada. No fim das contas, era sentado, então, tranquilo. E era uma peça que as pessoas entraram já com esse pensamento. Nossa, 3 horas. Mas o roteiro todo, o enredo todo, faz todo sentido ter 3 horas a peça. Tanto que eu não fui, mas todo mundo falava, olha, são 3 horas, mas que você não sente, né? Não. A proposta te leva a passar esse tempo que não é maçante, né? Pra mim não foi maçante. Foi bem tranquilo de assistir. Na hora que eu vi, já tinha acabado. Teve um intervalo no meio para dar aquela esticadinha. Mas faz todo sentido ter 3 horas. Pro que a peça queria passar pro público, fazia sentido. Tinha que ter bastante tempo ali. Então, foi uma peça que me marcou bastante. Me marcou bastante nisso. Chorei também, porque eu sou chorona mesmo. Me deixo levar. Consegui assistir e fotografar. Que legal. Então, acho que, assim, da memória mais fresca, eu acho que essa peça me marcou bastante, assim, gostei muito. Milena, agora a gente está se encaminhando já para o fim da nossa entrevista, passamos aqui por vários momentos da sua trajetória.
Eu queria saber de projetos futuros, que eu sei que você não para de pensar nas coisas. O que você já está pensando ou investigando, né? Às vezes é um estudo, temas que estão te rondando. O que deve vir por aí? Sim. Não tenho ainda nada estruturado. 100% estruturado, 100% pronto, não. Mas com certeza esse ano tem projeto novo, com certeza tem. Não vai ser sobre mulheres, que eu acho que eu já esgotei, já fiz 3 projetos nessa temática. Penso em fazer algo novo, tá? Mas eu ainda não posso falar muito ainda, porque... ainda não posso falar muito. Spoilers. Porque ainda não tá muito estruturado. E eu tenho até, assim, receio de falar e no meio do caminho mudar. Porque eu mudo no meio do caminho. Então, mas tem projeto novo para esse ano, com certeza. Porque ano passado eu não fiz. Foi o primeiro ano que eu não fiz, o ano passado. Não tive tempo. Na hora que eu vi, já tinha ido o tempo. Mas, então, eu até... Semana retrasada, eu estava pensando no projeto, eu falei assim, não, já vou começar a estruturar para quando abrir o edital... Já tenho aqui, né? Eu já tenho ele pronto. Que bacana. Agora, para finalizar, Milena, eu queria... É muito mais uma curiosidade minha mesmo, né? Uhum. Tenha sempre aquele momento que você até comentou, tipo, tenho a foto, temos a foto. Sim. O que a foto precisa ter para te dar essa sensação? Ou é emoção, ou é informação, ou os dois. Se tiver os dois, é melhor. Esse lance de olhar e falar, tenho a foto, demorou para eu ter essa... Sério? Eu acho. Eu não comecei sabendo, assim, nossa, essa é a foto. Eu acho que eu aprendi muito com... Bom, na pós-graduação eu aprendi muito. E lá tinha aula de edição. Eu acho que nessas aulas de edição eu aprendi muito. Porque, assim, você chegava com um mundo de foto. Eu faço muita foto. Eu gasto clique. Eu sou uma pessoa que gasta clique. Eu não fico segurando o clique, não. Eu vou gastando. E aí você tem lá, sei lá. Eu faço um espetáculo, eu tenho 400 fotos. Aí você precisa ver com a edição, né? Aí eu escolho 20 para entregar. Como que você tira 20 de 400? Então, eu acho que eu fui trabalhando esse olhar da edição, que aí foi me dando uma experiência. E depois, quando eu trabalhei em jornal, de fim de semana, eu que fechava a edição. Então, ou trabalho escola, né? Aí eu fui aprendendo também, né? O que é melhor ali, o que vai render mais, o que vai passar mais informação. Que bacana. Foi mais ou menos isso, assim. Acho que aí eu fui construindo esse olhar. Esse olhar. Muito legal. Tá. Milena, que delícia de conversa. A gente teve aqui, passamos por diversas fases do seu trabalho, diversos projetos. Sim. Quero até deixar os contatos aqui, pessoal. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Milena, o site é milenaaurea.com.br e no Instagram, @milenaaureafotografia. Lá você vai ter tudo isso que a gente conversou aqui, tá lá traduzido em imagens. Milena, muito obrigada pela participação, por aceitar nosso convite. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Que bacana, felizes estamos nós. Pessoal, esta edição do Estúdio C fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. E tem mais. No YouTube Music, você pode nos ouvir como podcast. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia. E até o próximo programa.